O maior impacto da reforma não é tributário, é financeiro. É em gestão de caixa, é em gestão de capital de giro. Porque os tributos que eram pagos pós-apuração são retidos na fonte. O valor recebido por um serviço prestado ou mercadoria vendida, imagine só, já chega líquido de tributo. Então, você não pode mais trabalhar com aquele valor, não tem aquele tributo Aquela dentro do seu carência de fluxo de prazo. caixa, não tem mais. Mas isso afeta todo mundo. Então, para quem está pagando, para quem está recebendo, então, de fato, a reforma nos obriga a olhar para o financeiro, para o caixa, de forma muito mais estratégica. E eu digo que a reforma, ela é a junção, ela é o casamento entre fiscal e financeiro, definitivamente. Decisões de compra estarão vinculadas ao fiscal, decisões de venda estarão vinculadas à área fiscal, como nunca. Então, para mim, essa é uma das mudanças mais profundas, inclusive para as empresas do Simples. E quais ajustes, o que que o empresário precisa estar analisando, reparando, acompanhando, para não ter um prejuízo em 2027? Mosair, essa é a pergunta do milhão. Porque nós temos tantas frentes e tantas demandas nesse calendário de transição da reforma, mas o exercício aqui vai ser elencar as prioridades. Primeira delas, gestão de caixa, sem dúvida. A sua necessidade de capital de giro, lembrem do NCG, ele será completamente alterado. Porque, de novo, os tributos não fazem mais parte do seu fluxo de caixa. Então, o primeiro ponto seria realmente revisar o seu fluxo financeiro, o seu ciclo de recebimento, o seu ciclo de pagamento. Revisar precificação. Os seus preços estão formados com base num modelo que existe hoje. Só que daqui a pouco, a partir do ano que vem, ele vai ser impactado por alíquotas e formas de incidência que dizem respeito ao modelo reformado. Então, eu preciso rever meus critérios de precificação. Eu montei um preço hoje baseado num PIS e COFINS, num ICMS, num IPI ou no ISS que seja, que daqui a pouco já não vale mais. Então, eu preciso rever meus critérios de precificação. E detalhe, para apimentar um pouquinho mais o nosso bate-papo aqui. Preço é uma coisa que deve mudar pelo menos 6 vezes até 2033, porque a transição é gradual. Então, os novos tributos eles vão chegando pouco a pouco e os tributos atuais vão saindo pouco a pouco. Então, meu preço vai flutuar à medida em que os novos chegam e os atuais saem. Então, prioridade no nosso checklist aqui, revisar critérios de precificação. Só que se eu tenho que revisar a precificação, eu também preciso revisar custo. Então, obviamente, o meu fornecedor vai revisar a precificação lá na origem também, o que afeta diretamente o meu custo. Então, eu preciso reavaliar se o meu custo, minhas despesas, meus gastos, minhas aquisições, elas estão também alinhadas ao que eu preciso de créditos, ao novo formato. Para revisar a precificação, o que a gente tem que fazer? Se você é um prestador de serviço, por exemplo, você tem que revisar seus contratos. Então, o seu contrato precisa estabelecer, principalmente contratos de longo prazo, precisam estabelecer que eu vou passar por períodos em que o preço precisa flutuar. Então, meu contrato precisa garantir que, por força de reforma tributária, eu tenha a possibilidade de repactuar honorários, repactuar medição, se eu for, sei lá, da construção civil, um arquiteto, etc. Então, revisar a precificação, está no meu top 1 ou 2 aqui. Revisar seus contratos, top 3. E, especialmente, um outro ponto, Mosair, é a mudança cultural que a reforma impõe às empresas. Porque agora eu preciso me conectar e eu preciso colocar na mesa para decidir não só a área fiscal, mas a área financeira, de contratos, o jurídico, supply chain, todas essas áreas, como um todo, precisam pensar custo, margem, precificação, contratos, relação com clientes. Os impactos são muito profundos. E você acredita que isso aí pode não só impactar o modelo de comércio, modelo de negócio, mas iniciar uma possível inflação? Olha só, eu acho pouco provável que as empresas refaçam seus preços expurgando os tributos atuais e adicionando os novos tributos. Eu acredito que
o mercado vai sofrer com o preço atual sendo ponto de partida e aí os tributos novos serem adicionados a esse preço atual. Mas a reforma, ela, de novo, ela afeta todos os setores, sem distinção. Então eu preciso entender até onde o mercado aceita. Que preço o mercado aceita? Porque, especialmente para quem está no meio da cadeia, se eu sou uma transportadora prestando serviço de frete para uma indústria, para um comércio, o que seja, eu preciso entender também se aquele novo preço de frete é aceito pelo mercado, né? Então, eu acredito que sim, deve haver alguma inflação, porque os preços atuais deverão ser ponto de partida para os preços pós-IVA. Jordana, ainda sobre esse assunto, o Simples Nacional vai se tornar vantajoso? Vai fazer sentido ser Simples Nacional ainda? Mosair, Simples Nacional, meio de cadeia, ou seja, o Simples que vende ou presta serviços para outras empresas, o que é B2B, pode estar com os dias contados. Pode perder mercado, pode deixar de ser competitivo. Por quê? A reforma traz uma condição que é a não cumulatividade ampla. Não cumulatividade ampla significa, de forma muito simples, que o IVA é um tributo não cumulativo, ou seja, ele permite créditos para serem compensados com os débitos. É como se todo mundo estivesse no regime do lucro real, de forma muito simples. Isso significa que o seu cliente agora está preocupado com quanto de crédito você consegue transferir naquela venda ou naquele serviço. E por que isso ameaça o Simples Nacional? Porque os créditos estão limitados ao quanto você efetivamente pagou. E a gente sabe que o Simples é um regime favorecido, diferenciado e simplificado, e ele permanece assim no período pós-reforma, o que significa que, por ser um regime privilegiado, ele tem alíquotas inferiores às alíquotas normais. Ou seja, eu transfiro créditos menores do que eu transferiria se eu fosse uma empresa de lucro real, ou ainda de lucro presumido. O que significa que o Simples Nacional que revende para uma empresa ou presta serviços para uma empresa está potencialmente transferindo menos créditos. Então, a decisão de compra do seu cliente vai considerar o seu regime tributário. Já considerando essa situação, o Simples vai ter a opção de recolher CBS e IBS por fora. Jordana, e o presumido? Você falou que o Simples ele tem que ser muito bem aplicado. E o Uhum. presumido? Vai deixar de existir? Saiu umas normativas ali em dezembro. Estão falando que o lucro presumido vai deixar de existir, mas calma lá, não é exatamente isso. Embora empresas do lucro presumido precisam sim repensar a permanência nesse regime. Por quê? Por dois aspectos. Em termos de impostos sobre o consumo, PIS e COFINS, ICMS, ISS, depois do IVA, está todo mundo no mesmo patamar. Se eu for lucro presumido ou lucro real, eu vou recolher o IVA da mesma forma. Então, a minha decisão de ficar no presumido ou migrar para o real, ela não considera mais os impostos sobre o consumo, somente os impostos sobre a renda. E o imposto de renda não foi reformado, ou seja, o lucro presumido continua sendo a possibilidade de pagar imposto de renda com uma base presumida e não numa base real, né, de lucro real. Ainda é factível para empresas que faturem até 78 milhões ao ano, que não desenvolvam atividades financeiras e etc. Mas tenho aqui um segundo ponto. No ano passado, no apagar das luzes de 2025, a gente viu uma mudança muito importante no lucro presumido e que aumenta o custo de estar lá. A gente viu um aumento de 10% na presunção do lucro presumido, aumentando, então, o custo final de imposto de renda e contribuição social. Muitas empresas, inclusive, estão discutindo a constitucionalidade desse aumento no lucro presumido, embora eu acredite que é uma tese que já nasceu morta. Posso explicar isso depois, mas as empresas estão discutindo na justiça se esse aumento de 10% é constitucional, se é legítimo. Então, nós temos dois fatores de risco aqui para o lucro presumido. Está mais caro
permanecer no presumido. E segundo, pós-reforma tributária, não é mais uma decisão relacionada a PIS e COFINS e, enfim, agora é uma decisão relacionada ao imposto de renda. Mas não deixa de existir até o momento, a menos que isso mude, é um regime tributário válido. Mas, na minha visão, o lucro presumido é o que a gente chama de regime de transição. A empresa nasceu do simples, enquanto era micro, estava no simples, aí ela cresceu um pouquinho, ela foi para o presumido. Ela cresceu mais um pouco, ela foi para o lucro real. Então, o lucro presumido é o que a gente chama de regime de transição, regime intermediário. Muitas empresas permanecem no lucro presumido, muitas vezes, por uma questão até de conveniência, porque ele ainda é um regime mais simples. Só que agora ele está mais caro. Então, a decisão de permanecer no simples ou no presumido não pode mais considerar apenas, não é mais uma questão de custo tributário, né? Preciso considerar agora as recentes alterações, essa recente majoração da alíquota e outros aspectos, e o principal, daqui a pouco, ser presumido ou ser real para fins de impostos sobre a receita, sobre o faturamento, vai ser indiferente. Então, me parece, e esse é um efeito que a gente tem discutido sempre nas rodas de debate da reforma. A reforma parece empurrar todas as empresas para o lucro real, exceto as micro, que ainda permanecem no simples por uma questão financeira, de controle e tudo mais.